Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Tranquilo? Vamos continuar o nosso estudos para a preparação do Enem. Continuando o tópico, nós estamos trabalhando o tópico número 2, formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado. É um tópico bem longo, a gente analisa desde o mundo antigo até o mundo contemporâneo, o processo histórico, não é, pelo qual a sociedade tem passado. Nós iniciamos este tópico com o item número 1, Cidadania e Democracia na Antiguidade. Nós fechamos essa aula na semana passada e depois nós vamos iniciar o estudo sobre Estado e Direito do Cidadão a partir da Idade Moderna, democracia direta, democracia indireta e democracia representativa. Nós trabalhamos também agora já o grupos sociais em conflito no Brasil Imperial e a construção da nação. Também já foi um tema ministrado e nós já fizemos resolução de uma bateria de exercícios com relação a esse item. Quero chamar a tua atenção para esse estudo que nós estamos elaborando sobre a temática Cidadania e Democracia na Antiguidade. Logo depois nós vamos estudar a temática Estado e Direito do Cidadão a partir da Idade Moderna, democracia direta, indireta e representativa. Nós vamos fazer um estudo desse tema e vamos resolver também uma bateria de exercícios. Nesta aula de agora, eu vou iniciar resolvendo algumas questões do tema sobre cidadania e democracia na Antiguidade. Agora eu quero chamar a tua atenção sobre uma questão. Estamos falando muito atualmente sobre democracia, ataque à democracia, golpes. Nós estamos falando muito de soberania, a gente está ouvindo falar muito da questão de autodeterminação dos povos, algumas nações que tiveram os seus territórios invadidos por outras nações, como foi o caso da Ucrânia, em que a Rússia invadiu territórios da Ucrânia. E, nesse aspecto, nós vimos a luta dos ucranianos para manter a sua fronteira, manter o seu território, a sua soberania. Então, eu vejo que, como o Enem é uma prova contextualizada, é uma prova atualizada, esses conceitos, este ano, deverão constar na tua prova. Então, eu gostaria que você trabalhasse muito bem isso, fizesse a leitura da apostila que a gente colocou à sua disposição. Além da apostila, que é um resumo das nossas aulas, eu gostaria que você buscasse em outras fontes sobre o conceito de democracia, soberania, território, independência, a questão da participação popular em processos eleitorais, em processos políticos, movimentos sociais, que você buscasse a ideia do que é ser um cidadão nos dias de hoje, a questão dos direitos que são colocados para os que são chamados cidadãos. Então, a gente tem que trabalhar o direito da criança e do adolescente, o direito das juventudes, o direito das mulheres, os direitos dos idosos, os direitos das pessoas com deficiência. Então, você precisa entender esses conceitos, porque são conceitos que são muito utilizados na prova do Enem. Então, já fica como dica para você trabalhar os conceitos. Se você domina o conceito de determinado assunto, você tem o domínio sobre aquele conteúdo. E aí, o Enem, que é uma prova objetiva, é uma prova que traz o despertar em cima dos conceitos. E aí eu estou te preparando para uma prova de humanas que também, de dentro dessa área de conhecimento, sai o tema da redação. Então, o tema da redação ele sai da área de humanas. Então, todos os temas que você observar, se você puder puxar quais as temáticas de redações do Enem, vêm das humanas. Então, a gente coloca isso para você como um alerta, como uma dica, para você buscar entender melhor. Até porque por conta de formação também, tá, pessoal? Então, para você não sair por aí lendo determinados conteúdos nas internets da vida, aí, nesses sites da vida, que as pessoas postam coisas que não têm nada a ver, discutem conteúdos que não têm nada a ver,
que não tem noção, eu chamo sempre assim, todas as vezes que eu vejo alguém falando de democracia sem falar o que é realmente, sem saber o que é aquilo, eu sempre comento, sem noção. Né? A pessoa não tem noção do que está falando, né? Precisa estudar. Às vezes eu digo assim, olha, procure uma escola, né? Vá ler alguma coisa, vá ler um livro que fale sobre isso, fontes seguras. Então aqui a gente vai trabalhar um pouco disso com você nesses dias que estão antecedendo a tua prova, tá certo? Bem, como a gente disse no início dessa aula de hoje, eu vou fazer a resolução de alguns exercícios, né, de alguns temas que a gente trabalhou na aula sobre democracia e cidadania na antiguidade. A gente trabalhou sobre a Grécia Antiga, o legado que os gregos antigos, principalmente os atenienses, deixaram para o mundo atual com relação à sua democracia. A gente caracterizou como sendo uma democracia direta, masculina, excludente, não é? Uma democracia em que os homens eram os cidadãos, homens que lutavam em defesa da cidade, homens que tinham participação direta nos problemas, nos assuntos da polis. A gente trabalhou também o conceito de cidadania dentro da Roma antiga. A gente trabalhou a ideia do que é ser um cidadão em Atenas, o que é ser um cidadão na Roma republicana, principalmente. Nesse aspecto, a gente trouxe para os dias de hoje o que é ser cidadão, quais os critérios de um cidadão hoje. Então, dentro desse contexto, a gente vai fazer uma ideia de reforçar esses conceitos com os exercícios de hoje. Tá? Então, eu tenho aqui na questão número 1, né? Veja bem, acompanhe aí comigo, na questão número 1, nós temos na Grécia Antiga, especialmente em Atenas. Então, veja bem, quando a gente está discutindo o conceito de democracia na Grécia Antiga, a gente está falando especialmente em Atenas, porque a Grécia ela foi composta de várias cidades-estado, só que cada cidade-estado era independente, autônoma, tinha o seu governo próprio. Então, algumas cidades elas eram monarquias, outras cidades elas eram baseadas nas oligarquias. Em Atenas, a monarquia ela avançou para a tirania avançou para a democracia. Então, em Atenas, nós tivemos uma série de movimentos populares, vamos assim dizer. Esses movimentos populares foram encabeçados por categorias sociais que passaram a ascender ao poder econômico e logo em seguida ascendem ao poder político, no sentido de buscar participação nas questões políticas dentro da cidade de Atenas. Então, nesse aspecto, se desenvolveu ali a chamada democracia ateniense. Então, quando ele diz, na Grécia Antiga, especialmente em Atenas, consolidou-se uma experiência política que é considerada fundamental para a história da democracia. No entanto, a cidadania ateniense possui algumas restrições. Né? Quais seriam essas restrições que a democracia ateniense possuía? Então, a gente traz aqui a revisão de uma temática trazida para vocês na nossa aula anterior, quando digo a democracia ateniense ela era restrita aos homens, mulheres não tinham direitos políticos em Atenas. Chegamos a falar que as mulheres eram tuteladas, quando crianças tuteladas pelo pai, quando casadas eram tuteladas pelos esposos e depois de viúvas eram tuteladas pelo filho, né, ou filhos. Então a mulher não tem direito. Os metecos, que eram os estrangeiros, eles também não tinham direitos políticos. Os escravizados também não tinham direitos políticos. Então era restrita aos homens maiores de 21 anos, que fossem defensores da cidade, que tivessem a liberdade enquanto critério de nascimento, e também eram senhores de terras e possuíam escravizados. Então, nesse aspecto, ele diz assim, todos os homens e mulheres livres. O que está fora na questão A é mulheres. Mulheres não faziam parte. Né? Então, seria todos os homens livres, desde que nascido na cidade, estaria correta a letra A. Mas, como ele coloca mulheres, a letra A está incorreta. Todos os habitantes da polis, ele fala incluindo escravizados e estrangeiros. Logicamente, eu acabei de dizer que ela era restrita a homens livres, nascidos na cidade, nascido de pai e mãe ateniense. Eu tinha esse outro critério também.
E os estrangeiros e os comerciantes, né, os escravizados, eles não faziam parte dessa participação política. A letra B está fora. Ele coloca assim: apenas homens livres, maiores de idade, nascidos em Atenas e filhos de pais atenienses eram cidadãos. Então, a letra C seria a letra correta dessa primeira questão. A letra D diz assim: todos os homens que participassem do exército, independentemente de sua origem. Não tem essa ideia de independente da sua origem, né? Então, parte dos homens, ele diz todos os homens que participassem do exército. Então, você tem aqui a ideia de que em Atenas o exército ele era composto por todos, sim, mas não existia um exército definido. Então, quando havia convocação para a guerra, todos os cidadãos deveriam participar do exército. Mas não existia um exército específico como na Roma Antiga. Existiam as legiões em que as pessoas tinham uma carreira militar. Na Atenas não existia uma carreira militar. Cada um tinha a sua função, cada um tinha a sua ocupação. Quando tocava-se a trombeta para convocar para a defesa da cidade ou para ir à guerra contra outra cidade-estado, todos os cidadãos participavam, mas não existia um exército organizado, por exemplo, não é? E ele fala assim, independentemente de sua origem. Então, aqui nessa situação, eram os que tinham origem em Atenas. Então, deveriam ser obrigatoriamente atenienses. Os metecos que moravam na cidade não faziam parte, não eram convocados a defender a cidade, não tinham obrigação de defender a cidade. Os escravizados também, porque o escravizado ele era um inimigo em potencial da cidade, porque ele era de uma outra cidade-estado, escravizado a partir das guerras de conquistas, e nesse aspecto um escravizado não vai defender a cidade que o escravizou. Então ele diz, todos os homens, independentemente de sua origem, seriam atenienses, né? Então nesse aspecto a letra D está fora. Homens e mulheres, mais uma vez ele coloca as mulheres aqui, que possuíssem terra, seriam apenas homens livres, maiores de idade, que possuíssem terra. Então, o que está fora da letra E é a questão da mulher, ok? Primeira questão, então, aqui fechado para a gente analisou, né, e aí a gente fez uma revisão. Essa primeira questão ela está tratando do critério para ser cidadão dentro da cidade de Atenas, a partir do tipo de forma de governo que se tem lá, que é a democracia direta, excludente e restrita. Não esquece desses pontos aí, beleza? Vamos à segunda questão, então, pessoal. Espero que vocês estejam acompanhando, estejam entendendo. Não esquecendo sempre de acompanhar junto com a apostila que a gente está te dando e outras fontes que você possa ter aí. Você que ainda faz o ensino médio, tem o livro didático, tem o livro de história aí, acompanha pelo livro de história, vai grifando lá no livro de história aquilo que a gente está destacando aqui, beleza? Olha só, a segunda questão diz o seguinte: a democracia ateniense é muitas vezes chamada de democracia direta. O que significa, né, democracia direta? Qual é a parte do conteúdo que a gente vai entrar aqui nessa questão? É o conteúdo que fala sobre a democracia ateniense ser direta. Logo depois a gente vai trabalhar esse conceito de democracia direta, indireta e representativa. Então um assunto puxa o outro, certo? E então, assim sendo, ela é direta porque a participação não é representativa, ninguém me representa na eclésia, eu me represento na eclésia. Então, se eu sou um homem livre, nascido na cidade de Atenas, filho de pais atenienses, maior de idade, defensor da cidade em tempos de guerra, eu tenho propriedades, então nesse aspecto eu sou um político, não é? A gente também falou disso. Quem é o político? O político é o morador da polis, não é? Porque a palavra é polis, que significa cidade ou cidade-estado. Quando eu falo em cidade, o morador da cidade é o cidadão. O morador da polis é o políticos ou político. E a palavra político vem da fusão de duas outras palavras gregas, a polis e a palavra ética. Então, quando eu uno a palavra polis mais a palavra ética, eu tenho a palavra política. Então, vejam como o conceito de política no mundo antigo deixou um certo legado para o mundo contemporâneo. Parênteses, a política de hoje deveria se orientar pela ética.
né? Só um ponto para a gente refletir aí, de repente uma redação caia sobre participação popular, sobre participação, direitos de cidadania, direito do cidadão enquanto, vamos assim dizer, um cidadão participativo. E aí você já vai tendo aí alguns argumentos para uma possível redação, ok? Então eu tenho essa ideia de democracia direta. O que significa democracia direta, né? O que isso significa aqui? Então, os cidadãos elegiam um representante para tomar decisões em seu lugar. Não, aqui quando ele fala de eleger representantes, essa ideia aqui é de uma democracia representativa. Esse tipo de democracia não caracteriza a democracia ateniense, ela caracteriza a democracia contemporânea. Ela caracteriza a chamada democracia representativa, que é a que, por exemplo, não é que tem no Brasil. Então, no Brasil, eu elejo alguém que vai me representar nos espaços de decisões políticas, porque eu não posso sair aqui do meu local de trabalho, eu não posso abandonar aqui a minha família e me encaminhar para o Congresso, ir lá debater e passar dias debatendo e discutindo. Não tenho. Então eu elejo alguém aqui que vai me representar lá. Esse aspecto, então eu tenho alguém que me representa. Então é uma democracia representativa em que o que me representa será eleito por uma eleição, não é? Então, na Atenas não é assim. Na letra B, as decisões políticas eram tomadas por meio de votação direta de todos os cidadãos nas assembleias. Essa assembleia aqui, a gente aprendeu que o nome dela também é chamado de eclésia. Na eclésia, todos são iguais. Lembra disso? E dentro da eclésia, independente se eu sou um eupátrida, se eu sou um comerciante, um demiúrgo. O interessante é que ao adentrar a Assembleia, nós somos iguais, nós temos o mesmo direito de participação, nós temos o mesmo tempo de falar, nós temos o mesmo direito de participar na concorrência de um cargo, e os cargos duravam 1 ano em Atenas. Então, a letra B é a letra que corresponde justamente o tipo de cidadania direta. A letra C, professor Guara, os estrangeiros participavam diretamente do governo da polis. Estrangeiro não participa do governo da polis, lembra disso? Em Atenas são chamados de metecos. Apenas os generais, os estrategos, tinham direito ao voto nas assembleias. Não eram apenas os estrategos, todos os cidadãos. E por isso é democracia, governo de todos, governo do povo, o poder do povo. Letra D também não corresponde. O poder era centralizado nas mãos de um governante com autoridade absoluta. Não é. Esse tipo aqui de governo a gente chama na Atenas de tirania. Ele está falando de democracia. A tirania foi uma experiência pela qual os atenienses passaram. Eles passaram por esse processo da tirania, né? Ela foi substituída pela democracia. Então, a letra E também está fora, ficando realmente a letra B como resposta desta segunda questão. Ok? Vamos aqui, então, à questão número 3. O que é que diz a questão aqui número 3? Em Roma, então já saio das 2 questões sobre Atenas, uma terceira questão aqui em Roma. A ideia, veja bem, uma ideia de cidadania sofreu transformações significativas ao longo do tempo. Inicialmente restrita, a cidadania romana expandiu-se com a cidadania romana, em um primeiro momento, ela era restrita aos que nasciam na região da Itália. Com o processo da política expansionista, que vai se estabelecer na busca por territórios e por mão de obra, após as revoltas dos plebeus, que marcaram grandes eventos na Roma Antiga, em que a legislação romana é mudada em favor da plebe, que a plebe começa a ter algumas conquistas, como o direito de representação através do tribuno da plebe. Depois a plebe passa a ter o direito de estabelecer o casamento misto entre plebeus e patrícios. Depois nós temos uma outra conquista, que é a conquista da plebe de não ser mais escravizada por dívidas.
Depois nós temos um outro direito que eles acessam, que é o direito de se candidatar a magistraturas, chegando aos cargos de questor, de pretor. A plebe, então, ela vai avançando, e com a expansão territorial que marca, que é uma das características da fase da República Romana, né, que seria a expansão territorial e o aumento dos escravizados, e também a questão da acumulação de tributos através dos espólios de guerra. A República Romana enriquece, ao enriquecer, grupos que dependiam, por exemplo, do comércio, grupos que vão depender das construções, os grupos que vão depender e investir no comércio externo através dos mares. Roma, então, passaria a ter uma expansão. Nessa expansão, o direito de cidadania ele sai da restrição de ser cidadão apenas o latino, apenas o nascido na Itália, e eles estendem esse direito a outros que são parte dos territórios conquistados, e que logo em seguida esses territórios vão ser anexados a Roma, transformando, como diz um livro de história, a Roma de uma vila, não é? De uma vila em um império. Então, nesse processo expansionista, alguns direitos que são resultado das lutas da plebe lá atrás serão expandidos àqueles novos cidadãos que serão anexados, serão submetidos à cultura romana, naquilo que nós chamamos de processo de romanização, em que moradores de territórios anexados, subjugados pelo exército romano, logo em seguida esses territórios são romanizados, ou seja, a população desses territórios ocupados, eles vão adquirindo os costumes romanos, eles vão adquirindo o modo de governo romano, eles vão se adequando à cultura romana, à religião romana. Então, assim sendo, os direitos também civis, os direitos políticos são estendidos a alguns desses cidadãos. Então, é isso que essa questão está falando. Então, nesse aspecto, o que ele fala? Conquista da Grécia e a imposição da cultura helenística. Não existe isso aqui na questão romana. Os romanos não vão fazer a imposição da cultura helenística. A cultura helenística ela é uma cultura que antecede os romanos. Ela é do processo de expansão do Império da Macedônia a partir de Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, que ao fundir a cultura ocidental com a cultura oriental, no processo de expansão do território da Macedônia, surge então o mundo helenístico, em que a cultura helena será levada para o Oriente, que vai casar-se com a cultura oriental, principalmente a persa. Então isso ocorre antes da história de Roma, tá certo? Então a letra A está fora. Criação da República e a expulsão dos reis etruscos. Aqui eu tenho dois eventos que se distanciam. A República, ela vem logo depois do processo de queda da monarquia. A queda da monarquia ela se dá com a expulsão do último rei, não é, dentro da sociedade romana. Mas com esse aspecto de criação da República e a expulsão dos reis etruscos, a ideia de cidadania ela se expandiu não a partir desse processo. Ela vai se expandir a partir do processo da política expansionista dentro da República, mais um tempo após a queda da monarquia. Certo? Então aqui o aluno tem que entender período histórico aqui. Tá? Então, quando ele fala a criação da República e a expulsão dos reis etruscos, a gente está falando aqui da queda da monarquia. Política de integração dos povos conquistados, especialmente a partir do século I depois de Cristo. É o que eu acabei de falar. Então, é uma política em que os povos que eram anexados, os povos que eram conquistados, passam a assimilar a cultura romana, o modo de vida romano, a organização romana. Então, esses povos passam a ser integrados à sociedade romana a partir da expansão do direito de cidadania a esses cidadãos. Ok? Centralização do poder imperial, a gente não tem isso, né, durante o governo de Augusto. Esse aspecto aqui não está falando de expansão de cidadania.
Isso aqui está se relacionando à questão de poder político, tá certo? Interpretação aqui. Participação de todos os estrangeiros nas assembleias populares. Não existe essa participação de estrangeiros, até porque esses estrangeiros eles deveriam participar de um processo de assimilação da cultura romana. Primeiramente, eles são subjugados. O estrangeiro é alguém que não faz parte do ambiente romano. Então, como ele não faz parte, ele não tem os direitos romanos, certo? O direito romano, o direito de cidadania, é um direito que dá ao romano vários direitos: o direito de comércio, o direito de moradia, o direito de se candidatar a um cargo público, certo? Então, a letra que corresponderia aqui, só retornando, seria a letra C, da terceira questão, ok? Vamos à questão 4 aqui. Questão 4. O que a questão 4 diz para a gente, pessoal? Ela fala sobre a limitação da democracia ateniense. Sobre as limitações da democracia ateniense. Então, ele está dizendo aqui que a democracia ateniense não era tão perfeita assim. Ela é uma experiência antiga, que se desdobra no processo histórico, chega até o mundo contemporâneo com outras interpretações, não é? No entanto, no mundo antigo mesmo, a democracia ateniense tinha algumas limitações. Então, nesse aspecto, ele diz: mulheres, primeiro, estrangeiros, escravizados eram excluídos do exercício da cidadania. Então, de cara, eu tenho a questão das limitações da democracia ateniense, ou seja, ela não era inclusa, ela era de exclusão. Ela não atendia as mulheres que não tinham direitos políticos em Atenas. Ela não atende os escravizados que não têm direito nenhum. O escravizado não tem nenhum tipo de direito. Ele é alguém desprovido de direitos. O estrangeiro é alguém que está ali, mora na periferia da cidade, aproveita-se desse estrangeiro a sua dedicação ao comércio, por exemplo, ao artesanato, mas ele não tem o direito de decisão das questões políticas que circuncidavam as questões de debates dentro das assembleias, os problemas pelos quais a cidade de Atenas passava, problema de abastecimento, por exemplo, problemas de melhoria dos muros de defesa, problemas das questões agrárias, das questões de abastecimento de alimentos. Então, essas questões eram debatidas entre os cidadãos. E aí volta aquela questão: mas quem é o cidadão mesmo, professor? Homens livres, nascidos em Atenas, filhos de pais atenienses, maiores de idade, que participavam do processo de defesa da cidade, que possuíam propriedades dentro ou em redor da cidade. Então, esses tinham todos os direitos garantidos. Não é? Na letra B, ele diz: todos os habitantes da polis podiam participar das assembleias sem restrições. Havia restrições, né? Já está lá em cima: mulher, estrangeiro, escravizado, está fora. A participação política era garantida a todos que possuíam propriedades rurais. Não eram a todos que possuíam propriedades rurais. Porque, de repente, um estrangeiro ele poderia possuir uma terra, mas como ele era um estrangeiro, não participava do processo de decisão. Ok? A letra D, o voto era secreto, o que garantia a liberdade de escolha de todos os cidadãos. O voto, ele era aberto. Tá certo? O voto, ele era aberto. Esse voto, ele era o seguinte, para você entender legal. Quando alguém se candidatava a um cargo, ele tinha um tempo para defender a sua candidatura. Então, o cidadão ia lá e falava, por exemplo, na defesa da sua indicação, 1 hora. Não é? Aí um outro cidadão tinha o interesse de concorrer ao mesmo cargo. Então, o que esse cidadão fazia? Ele tinha o direito também de 1 hora, porque o outro usou 1 hora, de defender a sua candidatura. Então, nós temos 2 candidatos para um cargo. Qual seria esse cargo? Vamos tirar aqui o cargo de defesa dos muros da cidade. Então, por 1 ano, um cidadão seria o responsável por averiguação dos muros, a ideia de verificar onde existiam fraquezas no muro, as questões estratégicas de defesa da cidade. Então, essa seria a função desse cidadão. Então, nós temos 2. Então, o que eles faziam? Colocavam uma espécie de jarro, bem no centro,
né? E cada pessoa ia lá, né, depositava o voto em quem ele queria, escrevia o nome do cidadão em um pedaço de argila, né, depositava ali, e aí era feito a leitura, quebrava-se o jarro, e era feito a leitura, e aquele que tivesse o maior número de votos era o eleito para ocupar o cargo durante um ano. Então, era um voto aberto, em que todos, inclusive, poderiam se manifestar, dizendo em quem estavam votando. Eles poderiam escrever nas paredes em quem eles tinham depositado a confiança para assumir aquele cargo. E, então, nesse aspecto, o voto não era aquele de chegar ali, quem foi que votou, ninguém sabe. Então, ele era aberto. A democracia ateniense, ela concedia cidadania plena também às mulheres. Não tem essa cidadania plena às mulheres, a gente já entendeu isso suficientemente. As mulheres não são cidadãs em Atenas. Em outras cidades, professor Guara, a mulher podia ter algum direito? Sim, por exemplo, em Esparta, as mulheres tinham direitos, por exemplo, de participar do exército espartano. Alguns critérios, claro, existiam para isso, como o critério de ela não poder dar à luz, por exemplo, quando ela era abandonada pela família, não é? Então, existiam alguns critérios e ela era enviada para as tropas auxiliares do exército espartano. Algumas mulheres também poderiam falar em público, não é? Poderiam falar em público, elas poderiam dar uma certa opinião. Então, você tem isso. Você tem, por exemplo, a cidade de Lesbos. A cidade de Lesbos era uma cidade-estado constituída, na grande maioria, por mulheres. Então, ali os homens não tinham muita gerência sobre as questões de debates políticos na cidade de Lesbos. Então, você tem algumas cidades-estado em que as mulheres têm uma certa participação dentro da sociedade, certo? Mas em Atenas a restrição era direta. As mulheres de Atenas eram totalmente submissas à sociedade masculina daquela sociedade, tá certo? Questão número 5, que encerra, não é, esse nosso ciclo aqui. Então eu trago aqui a última questão para a gente resolver com você sobre a temática cidadania e democracia na antiguidade. Então, olha só, a experiência política da antiguidade clássica, especialmente em Atenas, influenciou a formação das democracias modernas. Isso aqui é uma afirmação. Então, a gente traz lá de Atenas as experiências que os atenienses tiveram para o nosso mundo atual, ok? Então, essa experiência, há diferenças fundamentais entre a nossa democracia moderna e a democracia ateniense. Então, ele pede que marque uma alternativa que melhor expressa essa diferença entre democracia ateniense e democracia moderna. Democracia ateniense, democracia direta, democracias modernas, representativas, certo? Então, na ideia aqui, letra A, tanto na antiguidade quanto hoje, todos os indivíduos, sem distinção, participam da vida política. Está errado a letra A. Mesmo nos dias de hoje, não são todos os que têm direito de participação, não é verdade? Então, nós temos no Brasil, por exemplo, é muito recente a participação de todos. No Brasil, no início das eleições, lá no Império, eram, na colônia, voltar mais um pouco atrás, na colônia, eram os homens bons que tinham os direitos políticos. Quem que era o homem bom? Tinha que ser branco, católico, dono de terras. No Império, homens brancos, católicos, proprietários de escravos, donos de terras, bem casado, um homem bem casado. No início da República, na chamada Primeira República, que também era chamada antigamente de República Velha, quem poderia votar? Somente pessoas alfabetizadas, a exclusão aos analfabetos. Os analfabetos só vão votar na abertura política a partir do final dos anos 1980, então que você vai ter a participação de todos, né? Aí incluem-se os analfabetos. As mulheres, por exemplo, vão ter o direito de voto lá nos anos 1920, não é? Inclusive, existe um dia dedicado ao voto feminino no Brasil, instituído dentro do processo de mudanças
da Primeira República. Então, essa é uma ideia. Lá, na Antiguidade, também existia a ideia de distinção. Então, tanto na Antiguidade quanto hoje, todos os indivíduos sem distinção participavam da vida política. Lá as mulheres não participavam, os estrangeiros não participavam, certo? Na letra B, a letra B diz assim: na Antiguidade a democracia era representativa, enquanto hoje ela é direta. É o contrário, não é? A ateniense era direta e a atual ela é representativa, ok? Então, a letra B aqui, o aluno tem que ter atenção, né? Que é uma questão que tem que ter atenção. De repente, ele olha, não, é isso aqui, eu ouvi o professor falar isso, aí marca. Calma. Antiguidade, direta. Na contemporaneidade, representativa. Certo? Faz esse jogo de palavras aí. A democracia ateniense, ela era direta e excludente, correto. Enquanto a moderna, ela é representativa e tende a ser inclusiva, ou seja, tem a tendência de incluir todos no processo de participação de direitos políticos. A gente tem a luta das mulheres ainda nessa questão de participação política, não é? Você tem os partidos políticos que dão 30% das vagas para concorrer a algum cargo eletivo para as mulheres, mas ainda tem 70% para homens. A igualdade seria 50-50. Ok? Nós temos a ideia também de que existe um voto facultativo, que é o voto do adolescente, né? Aquele voto aos 16 anos, ele é facultado. Uma criança, um adolescente de 16, 17 anos, se ele não quiser, ele não vota. Então, mesmo nesse aspecto, querendo ser inclusivo, mas não é, certo? Então, a letra C seria a correta. Na letra D ele fala: a democracia moderna mantém o mesmo modelo ateniense de assembleias populares. Não mantém isso aqui, certo? Ela não mantém o mesmo modelo ateniense. Em Atenas existia a eclésia, todos iguais. Não, de hoje você tem um parlamento. Você tem um parlamento e nesse parlamento ele pode ser bicameral, né, tendo os deputados dentro de um espaço, você tem os senadores dentro de um outro espaço. Então, eu tenho a Câmara de Deputados, eu tenho o Senado Federal. Então, bicameral. Então, no passado, não. Era apenas um grande espaço em que todos os cidadãos, ao serem convocados pelo toque da trombeta, então, quando uma trombeta soava em Atenas, quem era cidadão, estão me chamando, estão me convocando. Quem era estrangeiro, apenas ouvia. Mas, para mim, não sou cidadão. As mulheres olhavam e disseram: bom, meu marido deve estar indo para a Assembleia. O escravizado olha e diz assim: não tem nada a ver comigo, eu nem faço parte dessa cidade, eu fui trazido para cá à força. Você entendeu? Na democracia de hoje, eu voto em alguém que eu confio que vai me representar, né? Eu voto em alguém que eu confio que vai usar a ética para melhorar a vida de todo um coletivo. Na nossa sociedade, a gente vota e elege alguém que vá defender uma legislação que melhore as condições de vida e a qualidade de vida da população como um todo, como um coletivo. Na nossa concepção, alguém que a gente elege vai nos representar, ele vai legislar em favor da população, em favor daqueles que o elegeram, ou da maioria. Então, ele vai para lá não para defender os seus interesses particulares, não para se blindar contra qualquer situação, ele vai para lá para defender o coletivo. Então, nesse aspecto, a nossa democracia ela se apresenta como uma democracia representativa, tá certo? Então, nesse aspecto, a letra D está fora. A democracia moderna exclui cidadãos pobres, como acontecia na Grécia Antiga. Não, está fora porque ela não exclui cidadãos pobres. Nesse aspecto, o direito político ele não está ligado à condição econômica. Então, o cidadão pobre ele tem direito político. Não é? Tanto é que é o cidadão pobre que é procurado pelos candidatos para ter o voto desse cidadão pobre, para que esse candidato represente não só o cidadão pobre, mas o cidadão da classe média, o cidadão da classe alta, lá no ambiente de legislação, de um conjunto de legislações que possam atender às necessidades, que possam melhorar a vida do cidadão pobre,
assim como possa também melhorar as condições da classe média, né? E melhorar também, por que não, as condições da classe alta, tá certo? Defendendo os interesses do coletivo, tanto ricos quanto pobres. É o que prediz, teoricamente, é o que traz a ideia de democracia moderna ou democracia contemporânea. Ok? A gente vai aprofundar um pouco mais essas questões, porque concluí aqui, e a gente vai iniciar, então, o conteúdo que prossegue esse mesmo tema, que é o tema sobre Estado, não é? Estado, direito do cidadão a partir da idade moderna, tá certo? E aí eu queria que você depois mandasse para a gente aí um feedback, como é que você percebeu esse primeiro conteúdo, se atendeu às suas expectativas, verifica que é um conteúdo atualizado, não é? Ele é um conteúdo atualizado, ele é um conteúdo que está sendo muito debatido nos dias de hoje, então a gente traz para você algo que o Enem traz, que o Enem cobra, que é justamente essa questão da atualidade. É o que a gente está debatendo hoje, é o que você está ouvindo na sua escola, né? O seu professor de história está mostrando para você aí nas aulas de história, né? Aquela aula bem dinâmica, aquela aula que chama a nossa atenção para os conceitos, né? As comparações que os meus colegas professores de história fazem dentro da sala de aula para você, né? Despertando o teu interesse para as questões do que é ser cidadão no mundo de hoje, o que era ser cidadão no mundo antigo, como que se construiu o conceito de república, o conceito de democracia, de cidadania, de participação popular, né? Então, o que os movimentos sociais, desde os movimentos da plebe, né, lá no mundo antigo, refletem nos movimentos sociais dos dias de hoje. Né? A gente teve recentemente no Nepal, olha só, rapaz, no Nepal, lá do outro lado do mundo, a juventude se rebelando contra algumas restrições que o Estado estava impondo a eles. Olha só, o processo de movimento, a mobilização daqueles que perceberam que algo que eles entendiam que seria o seu direito, né, estava sendo tirado. E aí você tem essas lutas sociais que a gente chama, né, você tem esses movimentos sociais que podem marcar um determinado período histórico e que podem levar como legados para outros momentos históricos, para que aqueles momentos históricos aprendam um com o outro no processo de transformações sociais que a gente tem observado principalmente na nossa sociedade contemporânea, tá certo? Muito bem, em cima disso a gente começa agora aqui o entendimento sobre o tema. Deixa eu pegar aqui só para a gente se situar. O tema é Estado e direitos do cidadão a partir da idade moderna. E aí eu já engatei com os conceitos de democracia direta, democracia indireta e democracia representativa. Então ele coloca o material aqui, ó, Estado e direito do cidadão da idade moderna à democracia contemporânea. Uma introdução do material aqui que eu trago para você. Deixa eu ver se eu acompanho ali. Então aqui, o que a gente vai fazer? Uma jornada através da evolução dos conceitos fundamentais de Estado. É o que eu estou falando para você, desde o início da nossa aula de hoje. Procure entender o conceito, o que é Estado, o que é nação, o que é soberania, para que você aprenda a partir de fontes que te dão segurança. Foge daqueles sites que estão cheios por aí pelos YouTubes da vida. Foge daqueles que não sabem nem o que estão falando. Porque ouviu alguém falar, achou bonito, postou. Aí o outro nem lê. Eu achei bonita essa flor, vai e reposta. Que legal, essa fotografia aqui é de alguém que eu conheço, eu gosto desse cara, vai e reposta. E a mentira vai crescendo. E muitas vezes alguém já disse que a mentira falada, repetida, se torna verdade. E a partir de 1920, com a chamada Escola dos Análises, eu acho que o teu professor lá na sua escola já falou disso, a partir da Escola dos Análises, a história mudou. Então a história não é uma verdade absoluta, a história é uma ciência em transformação.
E é em cima disso que a gente busca o seguinte: nós, historiadores, sempre falamos para os nossos alunos, né, e quanto professores de história, quando o historiador está em uma sala de aula, ele é um professor de história, ou seja, ele é aquele que vai falar de história de maneira fácil, didática, né, que o estudante entenda o que ele quer falar quando ele fala em democracia. O estudante entenda o que é democracia, quando ele fala o que é república, o que é monarquia, qual a diferença entre monarquia e república, o que é uma ditadura. Então ele entenda o que é isso. Quando alguém ouve alguém dizer assim, porque as autocracias, o que é autocracia? Hein? O que significa isso? É isso que a introdução do material está falando. Ele está dizendo de conceitos fundamentais de Estado. O que é Estado? O que significa essa palavra? Quando ela surge? A ideia de cidadania, que a gente já vem trabalhando aqui desde a Grécia e da Roma antiga, a palavra democracia, acabamos de resolver uma bateria de exercícios sobre esses dois conceitos, desde as transformações políticas modernas até os desafios contemporâneos do sistema democrático brasileiro. Então, ele traz dos conceitos fundamentais de Estado, né, das transformações políticas até os dias atuais, os desafios pelos quais o Brasil está enfrentando, ok? E aí a gente começa a introdução com justamente a ideia de como surgiu o que nós chamamos de Estado moderno. Como surgiu esse tal Estado moderno? Professor, por que é chamado Estado moderno? Porque existiu um Estado antigo? Sim, existiu. O Estado feudal. Então, o sistema feudal, ou o modo de produção feudal, ou o sistema feudalista, ele é um tipo de Estado em que a sua característica marcante é a descentralização de poder. Dentro do feudalismo, nós temos um Estado em que não há um poder centralizado, existe uma fragmentação política. O Estado moderno, que vai ser discutido aqui, ele é o processo de transformação do Estado feudal para o Estado moderno no sentido de centralização política, de centralização do poder, ok? Então, como surgiu o Estado moderno? Então, ele diz, só hoje a partir de transformações que eu tenho ou a partir do século XVI. Esse processo é chamado de transição do feudalismo para o Estado moderno. Então, essa transição do feudalismo para o Estado moderno, você também pode ter ouvido falar lá na sua sala de aula, com seu professor ou professora, como transição do feudalismo para o capitalismo. Porque o capitalismo vai ser o sistema econômico que vai sustentar o Estado moderno. Assim como o modelo feudal, né, a economia feudal, baseada nas explorações de autossuficiência dos feudos, que sustentavam os castelos dos senhores feudais. Então, a economia feudal baseada muito mais na troca do que na questão monetária, ela vai ser o sustentáculo do Estado feudal. O capitalismo, baseado muito mais no sistema monetário do que no sistema de troca, ele vai passar a ser o sustentáculo do modelo do chamado Estado moderno, certo? Então a gente tem essa transição, que significa passagem de um modelo para o outro, marca uma chamada revolução política sem precedentes. A centralização do poder monárquico vai substituir a fragmentação feudal, criando estruturas administrativas permanentes. Olha só, o texto está só aprofundando o que eu já estou dizendo para você. Então, nessa passagem do modelo feudal para o modelo moderno, vamos assim dizer, do Estado moderno, que a gente também vai chamar de Estado nacional, esse modelo ele vai ser resultado de um conjunto de transformações em que a centralização do poder, e essa centralização do poder vai ficar nas mãos de uma pessoa. No feudalismo, o poder ele era descentralizado,
não é? E nesse aspecto, o senhor feudal era o senhor das suas terras. E aí vamos trazer rapidamente a ideia da Idade Média. No feudalismo eu tenho descentralização de poder, o senhor feudal é dono de sua propriedade e ele é o administrador da sua propriedade, ele é o juiz da sua propriedade, ele é aquele que determina as regras da sua propriedade, ele é aquele que determina a questão de cobrança de tributos na sua propriedade, e dentro dessa cobrança de tributo existiam as obrigações servis. Essas obrigações servis como a talha, a corvéia, o dízimo, a mão a mão morta, né? A questão das banalidades. Então são tributos do Código Consuetudinário. O que é isso, professor? Essa palavra nova aí, de repente, para alguns. O que é esse tal de Código Consuetudinário? Eram obrigações baseadas no costume. Então, da queda do Império Romano para a sociedade feudal, eu tenho uma transição do escravismo para o feudalismo. Nessa transição, muita coisa que era comum na Roma antiga, ela passa para o mundo feudal. Muita coisa que era costumeiro no mundo dos germânicos, que eram chamados de bárbaros pelos romanos, eu tenho algumas coisas que passam como costume para esse novo mundo que vai se organizar entre os séculos V até o século IX, que é o período de transição marcado por invasões, desestruturação do mundo romano, destruição das instituições romanas, surgindo disso aí uma nova forma de organização chamado de sistema ou organização feudal, em que cada senhor é dono de suas propriedades. Isso tudo como consequência das invasões germânicas que eram muito frequentes no processo de crise e de queda do Império Romano. Bem, então eu tenho o senhor feudal que determina essas obrigações servis. Então o servo, quando pagava essas obrigações, mas por que você paga o dízimo? É porque é costume eu pagar o dízimo. Não é? O dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que ele produzia, que era passado para a igreja, que cobrava esse tributo para si. O dízimo era uma lei civil, uma lei jurídica, não tinha nada a ver. O dízimo que você lê na Idade Média não tem nada a ver com o dízimo lá dos hebreus do mundo antigo, lá na antiguidade hebraica, não tem nada a ver com aquele dízimo. Esse dízimo aqui é para a sustentação das igrejas que tinham a interferência dentro de cada feudo. O senhor feudal só não tinha gerência religiosa, o resto ele tinha gerência religiosa, por isso ele era chamado de senhor feudal, milord, my lord, ou meu senhor. Agora eu tenho o servo, que é preso à terra, a característica do servo preso à terra. Ele trabalha para o senhor em troca de proteção, de moradia. Então o senhor defende ele através do seu exército próprio. Cada senhor feudal tinha o seu próprio exército para a defesa de suas propriedades e defesa dos seus. Bem, isso vai durar aí do século IX até mais ou menos o século XVI. E nesse período a gente vai ter esses servos se rebelando. Claro que vão se rebelar, os movimentos camponeses contra os senhores. E nesse processo todo surgem ideias. E aí antes de avançar, na questão de poder, existia a figura do rei na Idade Média. Só que o rei ele era um sucerano também. O sucerano era aquele que tinha vários vassalos trabalhando ou que tinham dedicação a si. O rei era mais um sucerano, ele era chamado de o sucerano dos suceranos. Cada sucerano tinha o seu vassalo. Essa relação, chamada de relação de vassalagem, o código de cavalaria, ele era estabelecido entre um barão e um visconde e um conde, um duque e um conde, enfim. Então você tem essa rede de hierarquia e chegava na figura do rei. O rei era uma figura simbólica apenas. Ele só era convocado quando os feudos eram ameaçados por outros feudos inimigos. Os feudos da França foram ameaçados pelos feudos da Inglaterra. E aí é chamado a figura do rei para que o rei unisse, o rei tinha o papel de unir todos os senhores feudais, cada um com as suas bandeiras, e aí eles lutavam pela bandeira do rei. Um exemplo clássico disso é a Guerra dos 100 Anos, que durou 116 anos. Então, é só para você entender um pouquinho como era a Idade Média
né? E aí a gente retoma aqui, então na Idade Média não tem essa centralização do poder. E a centralização do poder ela vai para o rei, que na Idade Média não tem poder de gerência, não tem o poder nas mãos. Então, na Idade Média, o poder temporal e o poder espiritual estava nas mãos de uma outra instituição, que era a Igreja Católica Medieval, que determinava tudo dentro daquela sociedade. Então, a pessoa nascia, tinha que ser logo batizado católico. Então, ia do nascimento ao sepultamento, a igreja controlava a vida das pessoas, controlava a vida espiritual, controlava a vida política, vida social, vida cultural, mentalidade, comportamento, religiosidade. O comércio, ela que determinava a questão de preços, pregava o tal preço justo, era contra a usura, que é empréstimo de dinheiro a juros, enfim. Então, esse poder temporal e espiritual ele vai quebrar-se nesse processo que o texto chama de revolução política sem precedentes. Né? Veja lá, uma revolução política sem precedentes. E aí eu tenho, então, da fragmentação feudal à centralização do poder, onde são criadas estruturas administrativas permanentes. Quais essas estruturas? Eu trago no texto para você 3 dessas que vão ser permanentes. A formação das burocracias centralizadas. A burocracia é uma forma de gestão, é uma forma de administração pública. A burocracia, né, que é a ideia de ter um emperramento com a criação de cargos públicos. Esses cargos públicos estarão sob a gerência de um poder centralizado, criando, não é, a função do funcionário do Estado, que vai trabalhar em favor do Estado Nacional, regido pelo rei. Então, essa burocracia vai ser uma burocracia administrativa para manter o Estado funcionando. Então, ele vai ser um funcionário do Estado, certo? O estabelecimento de exércitos nacionais. Agora há pouco, na minha breve revisão sobre a Idade Média, eu disse que cada senhor de feudo tinha o seu exército particular. E quando ele ia à guerra com a sua própria bandeira. Então, na questão de centralização do poder, o exército local ele será submetido à criação de um exército nacional, um exército que represente todo o Estado nacional, um exército que represente a França, por exemplo. Então, eu vou ter o exército francês, o exército inglês. Então, assim sendo, o exército nacional é uma das características que marcam a criação do Estado moderno ou do Estado nacional. E a terceira seria o desenvolvimento de sistemas tributários unificados. O que seria isso? A criação de impostos unificados. Cada feudo tinha o seu tributo. Então, em um feudo, por exemplo, existia a corvéia. Em outro feudo poderia não ter a corvéia, não é? Que era passar uma parte da produção para o senhor. Em outro feudo se cobrava a mão morta. O que era a mão morta? Quando um servo morria, quem assumia a casa era o filho dele. Então, por filho assumir o lugar do pai, ele tinha que pagar um tributo ao senhor, né, para ele substituir o lugar do pai. O nome desse tributo era chamado de mão morta. Existia em outros a ideia das banalidades. Então, em um feudo se cobrava banalidade. O que era banalidade? Quebrou o moinho. Então, quem vai reformar o moinho? São os servos, a partir das suas próprias condições. Então, o servo vai consertar o moinho. Então, o forno, quebrou o forno, o servo vai consertar o forno. Tá certo? Existia o pedágio. O que era o pedágio? Era a cobrança de um tributo quando se atravessava uma ponte. Por que eu tenho que pagar um pedágio para atravessar a ponte? Porque a ponte está na terra do Senhor. Então você tem que pagar o tributo para o Senhor. Bem, esses tributos eles vão ser derrubados e serão criados os impostos, não é? Os impostos nacionais, que seriam a ideia de um tributo em que todos pagam igualmente para o rei. E aí eles passam a se tornar os súditos, aqueles que estão sujeitos ao rei, sobre o poder, dependendo da teoria que levou esse rei ao poder. Na maioria dos reis, a teoria que prevalecia era a teoria do poder divino dos reis,
não é? Essa teoria do poder divino do rei, dizendo que o rei é rei porque Deus o determinou para isso. Então, nesse aspecto, todos deveriam ser sujeitos ao rei, entregando ao rei aquilo que de mais importante lhes era, que era a sua liberdade. Em troca da liberdade que ele dava ao rei, o rei lhes dava segurança e proteção. Então, veja que é interessante esse conceito, ou esses conceitos dessas estruturas administrativas permanentes, certo? Bem, quais são as teorias contratualistas que vão marcar esse processo de sustentação conceitual para a formação ou criação do Estado moderno? Então, nós temos alguns teóricos aqui, que a gente vai apresentar para vocês aqui, alguns teóricos, né? E aí são 3 dos que mais são estudados entre nós aqui da educação do ensino médio, que são também conteúdos do meu colega professor de filosofia, do professor de sociologia, que retomam esses conceitos, reforçam para você, né? Lembrando que o Enem é baseado em áreas de conhecimento, então todas as 4 áreas de humanas e sociais aplicadas discutem as temáticas, interdisciplinas entre elas, né? A interdisciplinariedade. E aí eu tenho Thomas Hobbes, o primeiro dos teóricos, em que ele apresenta o estado de natureza, guerra de todos contra todos, né? O Thomas Hobbes ele vai dizer que deve ser proposto um contrato social absoluto, onde todos os indivíduos vão renunciar à sua liberdade natural em favor de uma segurança proposta pelo soberano. Então, Thomas Hobbes é o primeiro que defende essa teoria, ou um dos primeiros que defende a ideia de, olha, você tem a sua liberdade, não é? Você já assistiu filmes da Idade Média, não foi? Eu gosto muito da Idade Média. Quando eu dou aula na faculdade, ou quando eu dava aula na faculdade no curso de História, eu era da cadeira de História Medieval. E aí eu tenho muitos livros sobre história medieval, né? Tinha que ter um preparo para dar aula, claro, não é? E aí eu gosto muito da Idade Média. Filmes da Idade Média são muito bons para mim, na minha concepção. Então, na Idade Média, quando a gente assiste aqueles filmes, a gente vê muito a questão das pessoas correndo livre no campo, não é? Aquela questão do romance, aquela questão das pessoas parece que não tem o que fazer durante o dia, mas é porque o sistema de produção era diferente do de hoje. Então, de hoje eu não posso ficar aqui na orla, eu estou perto da orla aqui, amanhecer o dia, 8 da manhã, vir para cá para a orla, ficar olhando o tempo passar, o sol nascendo, tomando água de coco, não dá para fazer isso, senão como é que eu vou pagar isso depois? Tem que trabalhar. Naquele tempo não, naquele tempo era baseado nas estações. Então eu preparava o solo, esperava o solo ser preparado, aí depois eu semeava o solo, esperava a germinação daquilo que eu plantei, poderia ser cevada, né? Então aí eu esperava o trigo germinar, e depois eu cuidava do trigo, deixava crescer, ia para a colheita, depois da colheita tinha que recolher o celeiro. Veja que a coisa não é. Então eu tinha tempo. Aí o que o Hobbes diz? Olha, você tem essa liberdade aí, eu vou propor uma coisa, você troca essa sua liberdade por segurança que o soberano vai lhe propor, ou lhe proporcionar, perdão. E em troca disso, você vai trabalhar para o Estado crescer. Então você vai fazer parte do exército, você vai fazer parte da administração através da gestão pública, você será um burocrata, você será um carteiro, enfim, surge o processo de um contrato social, que é o que a gente pode falar aqui. Aí depois eu tenho o segundo teórico, não é, que ele é John Locke. John Locke ele fala dos direitos naturais, enquanto que Thomas Hobbes fala do estado de natureza, né, da ideia de guerra de todos contra todos, o homem, o lobo do homem, né, o homem sozinho se autodestrói. John Locke vai falar nos direitos naturais, ele diz, olha, é um direito natural, as pessoas já nascem, é um direito à vida, direito à liberdade, o direito à propriedade. Locke defende a ideia que o governo deriva seu poder do consentimento dos governados. Então, o governo só tem poder se os governados deixarem isso acontecer, podendo ser alterado quando não protege os direitos fundamentais. Ou seja, Locke diz, se o governante não proteger meus direitos à vida, à liberdade, à propriedade, eu posso
destituí-lo do poder. É uma ideia. Então, o governante, ele está no poder porque eu consenti que ele estivesse ali. E se ele não garantir os meus direitos naturais, eu posso tirá-lo e colocar outro no lugar dele que garanta os meus direitos naturais. Tá certo? Essa é uma teoria do John Locke. Ok? E, por fim, eu tenho Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, que é muito bem trabalhado, ele fala da vontade geral, ele fala da chamada soberania popular. Rousseau vai dizer que o poder sai do povo, emana do povo. Então, esse poder, se emana do povo, em nome do povo, ele deve ser exercido. Então, Rousseau vai argumentar que a legitimidade política surge da vontade coletiva, sendo o povo o verdadeiro soberano em uma sociedade democrática. Rousseau lança os conceitos modernos de democracia. Aí você vê aqui já uma transformação, ou posso usar essa palavra, você vê aqui uma mudança do conceito de democracia lá em Atenas. Então ele fala aqui da ideia de que o poder vem de todos, vem do coletivo. E em nome desse todos é que o poder deve ser exercido, não em favor de uma minoria, de uma elite econômica, ou de uma elite política, não é? Ou de uma elite sociocultural. Ele diz que esse poder deve ser exercido em favor de todos, porque é do povo que emana o verdadeiro poder, a verdadeira soberania. Ele fala em soberania popular, certo? Então vamos rever aqui os três teóricos, a gente chama de teóricos do absolutismo, são os teóricos clássicos do absolutismo. Então eu tenho Thomas Hobbes, em que ele fala do estado de natureza, guerra de todos contra todos. Para que se evite essa guerra de todos contra todos, Hobbes propõe um contrato social absoluto, onde os indivíduos renunciam à sua liberdade natural em favor da segurança proporcionada pelo governante ou pelo soberano. Locke, ou John Locke, fala nos direitos naturais. Todos têm direito à vida, liberdade e propriedade. Ele defende que o governo deriva o seu poder do consentimento dos governados, ou seja, a ideia de que ele só governa porque eu estou consentindo, né? Podendo ser alterado quando não protege os direitos fundamentais do cidadão. Então, se alguém que está no governo, que está no poder, não garante os meus direitos fundamentais, eu tenho o meu direito de alterar esse governo, de retirar essa pessoa do governo. Jean-Jacques Rousseau, ele fala na tal vontade geral, né? O que seria essa vontade geral? A soberania popular. Ele diz que a legitimidade política surge da vontade coletiva, repetindo aqui, não da vontade de alguns, de uma minoria, de uma elite, mas o povo é o verdadeiro soberano, naquilo que ele chamou de uma sociedade democrática. Certo? Então, seriam os três principais teóricos do absolutismo que vão fundamentar, né, a ideia de Estado nacional, a ideia de Estado moderno. Ok, pessoal? Muito bem, chegando ao final da nossa aula de hoje, eu poderia avançar aqui já comentando a evolução do conceito de cidadania, que a gente já trabalhou o conceito na sociedade antiga, não é? Mas a gente vai parando por aqui por conta do tempo, temos aí pouco mais de 1 minuto para concluir a nossa aula, e aí a gente quer que você na próxima aula possa continuar conosco, acompanhando a nossa aula, para entender a transformação do conceito de cidadania que vem da Grécia Antiga até os dias de hoje, a ideia de república da Roma Antiga até os dias de hoje, o conceito de soberania popular, de direitos do cidadão, e a gente vai trabalhar isso até os dias atuais. Então a gente está trazendo lá da antiguidade até os dias de hoje, para que você tenha uma compreensão bem mais ampla, que você consiga contextualizar os conceitos e trabalhar isso muito bem em uma possibilidade de questionamento no teu exame nacional do ensino médio. Aqui pelo nosso canal Meu Desafio EAD, você que nos assiste pelo YouTube, você que baixa as nossas aulas, curta nossas aulas, compartilhe, faça comentários, convide outros para acompanhar nossas aulas com você.
e nós nos encontramos na próxima aula.